receber algumas coisas no seu crescimento e você não recebeu. Aí você vai ficar o resto da vida com aquele monte de cheque sem fundo tentando receber. Aí sempre você vai jogar na cara do seu pai, na cara da sua mãe, que eles não te amaram, que eles não te abençoaram, que eles não cuidaram de você, e fica aquele negócio todo. Aí você sempre vai estar vivendo um nível de problema. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Tá? Por quê? Porque você quer receber, o tanque emocional está vazio, e você quer receber, mas eles não têm como te dar. Seu pai e sua mãe não te deram e não é agora que vão te dar, porque eles também tinham o tanque emocional deles vazio. A gente só dá aquilo que tem, só dá o que tem. Eu sempre costumo dizer o seguinte, minha mãe hoje tem 82 anos, minha mãe começou um processo de Alzheimer, mas a família da minha mãe, a família dos meus avós, por parte de mãe, é um negócio muito difícil, tá? Então, o meu avô, ele tinha uma espingarda atrás da porta e não queria que as moças da família, minha mãe e minhas tias, ele não queria que ninguém namorasse, tá? Tinha que ficar na roça lá só trabalhando. Minha mãe, para poder casar, teve que fugir de casa, senão não casaria. Então, ela não recebeu nada do meu avô. Aí, muito bem, casou não, foi morar com meu pai, eu nasci. Aí o que acontece? Minha mãe me ama demais, mas ela só me abraçava no dia do meu aniversário, no dia do ano novo e no dia das mães. Então, eu cresci desse jeito, recebia abraços só em ocasiões especiais, mas assim, dizer eu te amo, me abraçar, me beijar, dizer eu te amo, não recebi isso. Meu pai também não. Então o tanque emocional deles era vazio. Se o tanque emocional deles era vazio, como que eles iam dar alguma coisa para mim? Agora, eu vou ficar o resto da minha vida mendigando o amor do meu pai, da minha mãe, essa coisa toda? Isso é cheque sem fundo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rasgar o cheque sem fundo e ficar livre dele. Então perdão é o quê? Perdão é você ficar no prejuízo, na perda. Isso é o perdão, você entender, tá? Agora, se nós não passarmos pelos processos da palavra, a palavra de Deus nos fala a respeito de perdão, e perdão, queridos, não onde está esse negócio? Põe para mim, Lúcia, lá que está aqui. Ele põe lá para mim. A questão do perdão, falando para você aqui, voltando aqui, você sempre vai acumular prejuízos, tá? Na questão do perdão, tá certo? Mas perdão, ele não é uma opção. O perdão, ele é um mandamento de Deus para você, tá? Ele é mandamento. O Senhor mandou você perdoar e pronto. Você tem que entrar pelo caminho da obediência e perdoar, tá? Então a falta do perdão aí, tá? Então perdão é acúmulo de dívidas, acúmulo de prejuízos, contratos que não temos como pagar, tá? Isso aí está tudo envolvido na questão do perdão, está aí no livro aí, você vai ver isso aí, tá certo? Agora, qual é a solução do problema? A solução está quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Então Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos têm ofendido, ou seja, rasgar todos os contratos, os cheques sem fundo que não podem serem pagos. Agora, eu quero dizer para você que geralmente, tá, as pessoas que mais nos ofendem, mais nos machucam, são os nossos familiares, tá? São os nossos familiares. Então eu não tenho muito relacionamento lá com o pastor aqui à frente, eu não conheço ele,
Se ele fala mal de mim, se ele me xinga, se ele faz qualquer coisa, isso não afeta muito meu coração, porque eu não tenho relacionamento com ele. Agora, quando o pai fala alguma coisa com você, ou quando a mãe fala alguma coisa com você, isso te afeta. Por quê? Porque você tem um relacionamento de amor com essa pessoa. Tá? Então, quem mais nos fere? Quem mais nós amamos. Não é? Quem mais nos machucam? Quem mais nós amamos. Entende? Então, no relacionamento do perdão, nós devemos perdoar aqueles mais próximos que temos afetividade, temos relacionamento de amor e que fomos feridos por essas pessoas aí, tá? Mas Jesus nos manda perdoar, tá certo? Agora, muitos crentes, na sua oração diária, eles omitem essa questão do perdão, tá? E não perdoam. É impressionante que quando Jesus fala sobre a oração para transportar montes, ele diz o seguinte, que você deveria orar, se você tiver fé no seu coração, como um grão de mostarda, uma fé bem pequenininha, você vai orar e o monte vai ser transportado. Amém? Você conhece esse texto? Amém? Alguém já fez essa oração aí para transportar monte? Não? Então volta aqui a falta de fé aqui. Volta aqui, pastor. Vamos pregar sobre a falta de fé aqui. Se você nunca fez oração para transportar um monte da sua vida, será que você é crente mesmo? Ou você nunca teve necessidade que o monte seja transportado da sua vida? Né? Porque geralmente crente tem barreira, tem dificuldade, tem luta, tem hora que você tem que orar para o monte ser transportado. Amém? Amém. Então, só que Jesus disse que quando você estiver fazendo essa oração para transportar o monte, o versículo seguinte diz assim: e se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-o. Então isso significa que para fazer a oração para transportar monte, se você tem problema de perdão, você tem que perdoar. Não adianta fazer oração para transportar um monte se você não perdoar, tiver problema de perdão no seu coração. Porque a gente é acostumado a olhar só um versículo, mas a gente não lê o contexto. Então o contexto diz sobre perdão. O perdão está relacionado, queridos, à vida da gente. E falando sobre perdão, eu posso falar para você sobre Jesus. Na cruz, Jesus perdoou todos aqueles que estavam ali fazendo mal, lhe pregando a cruz. Todos aqueles que estavam zombando dele foram perdoados. Também o Senhor Jesus ensina a perdoar aqueles que nos maldizem, aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam contra nós. Nós devemos perdoar. Ele ensina isso no Sermão da Montanha. E quando a gente olha para